Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade, né, às nossas aulas de história e mais especificamente a gente vai falar ali, né, sobre a questão do período do primeiro reinado, né, que a gente vai chamar de primeiro reinado, porque é o período em que o Brasil, né, acaba de se libertando ali da ideia do aprisionamento colonial português, né, e se tornando uma nação propriamente dita. E aí, gente, é claro que a gente precisa lembrar, né, que quando a gente fala sobre isso, a gente está trazendo aí a ideia, né, de todo o processo que Portugal e Brasil passaram, né? Desde o processo inicial, chegada da coroa portuguesa com Dom João VI, retorno da coroa portuguesa deixando Dom Pedro I, aqui naquele momento era só Pedro de Alcântara, a se tornando o primeiro regente do Brasil, né? Depois o rompimento ali, né, de Dom Pedro I com Portugal e a questão ali, né, de Portugal e o Brasil mesmo depois dessa meia independência ainda ia ter um contato direto, visto que a gente está falando, né, de Dom Pedro, filho de Dom João VI. Então essas relações diretamente ligadas a Portugal, né, elas acabaram se mantendo. É claro que nessa ideia a gente também tem aí a questão das camadas populares ali, né, intervindo de algum modo. Né? Então a gente tem a questão da participação das pessoas, né, participação popular, né? Ah, várias pessoas aderindo ali, né, a questão da independência, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai também perceber ali que para aqueles que vieram de Portugal ou tiveram contato direto com Portugal ou ainda permaneceu com algum contato, né, essa ideia não foi muito aceita, né? Então a gente começa aqui, né, com a questão das lutas internas, né? Então tem aí, ó, a independência do Brasil não foi aceita ou celebrada por todos os brasileiros. Algumas províncias dependiam muito do comércio com Portugal ou mantinham em seu território tropas de soldados portugueses. Então perceba, gente, estou só trazendo uma ideia, a gente já conversou isso na nossa última videoconferência, né? Mas a gente pode perceber aí que a independência do Brasil não era consenso entre todos. Aqueles que ainda possuíam uma relação direta com Portugal, né, não queriam que isso ocorresse. Por que eles não queriam? Né? O próprio texto de vocês vai colocar aí, ó. Eles não queriam separação Brasil-Portugal porque eles temiam prejuízo nos negócios, né? E fora isso, havia muita gente ainda que era leal a Dom João VI, né? E ver o Brasil se tornar independente era como se fosse uma afronta à figura, né, do imperador português, né? Aí tem aí, ó, como a independência do Brasil era recente, o país ainda não tinha um exército organizado e treinado capaz de enfrentar os soldados portugueses. E por que ele está colocando isso aí? Porque chega um determinado momento em que vai surgir a necessidade, já que se tornou independente, se declarou independente, os confrontos, os conflitos, eles vão ocorrer, né? É algo extremamente visível, né? E aí ele continua aí, ó. Ah, muitos civis livres, libertos e escravizados se voluntariaram, né? Ou foram forçados. Então a gente pode perceber aí que existiu aí, né, essa ideia, né? Algumas pessoas quiseram, outras acabaram, né, sendo forçadas a fazer parte do exército ah, brasileiro para combater ali as tropas portuguesas que estavam tentando chegar no Brasil. Para quê? Para evitar a independência, né? Então não poderia haver o processo de independência simples assim, Portugal deixar de qualquer forma, né? Então Portugal foi levado a essa situação, né? E aí tem, ó, nesse conflito Dom Pedro I contou com empréstimos e apoio de parte da marinha inglesa, porque os ingleses tinham interesse em manter relações comerciais diretas com o Brasil, renovar o Tratado de Comércio e Navegação, né? Então o que acontece? Você percebe que toda negociação no Brasil, né, toda declaração de independência, ela gira através, né, dos acordos. Esses acordos são extremamente importantes do ponto de vista da organização do Brasil pós declaração da independência, né? E principalmente, né, ele coloca a questão, né, da junção com a Inglaterra, os empréstimos
é, partidarizados, né, ou distribuídos pela Inglaterra ao governo brasileiro para que ele pudesse ter essa independência. Aí ele vai trazer aí, ó, assim como o esforço do governo central, depois de muitos conflitos, os rebeldes foram derrotados. Com a derrota dos revoltosos em várias províncias, o Brasil manteve a sua unidade territorial. Por que ele fala em unidade territorial? Porque nesse momento, no momento que a gente está ali vendo a questão da tentativa ali de revolta, algumas regiões tentaram ali se tornar independentes. Então, tipo, nós somos, nós somos leais a Portugal, então nós vamos tentar tirar uma independência ou gerar uma independência ou um novo estado dentro desse novo lugar que é o Brasil. Então ele vai colocar aí, ó. Estima-se que cerca de 3 mil pessoas tenham morrido nos conflitos. Além das perdas humanas, houve grande endividamento do país devido aos gastos na repreensão das revoltas, né? Como se observa no texto a seguir. Então você vai perceber que as revoltas, né, fizeram com que o Brasil acabasse gastando um valor que não possuía naquele momento. Para quê? Para tentar conter essas ideias, né? E aqui no texto, né, esse texto aqui, ele vai ser um texto que vai falar um pouquinho sobre isso. Ele traz aí, ó, a adesão ao comando do imperador não foi automática em todas as regiões, né? Rachas provincianos somavam-se à luta com os portugueses. Somente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais aceitaram de pronto as ordens de Dom Pedro I. Né? Esse processo foi mais lento, sobretudo no norte e no nordeste e no sul. E aí, por que ele vai colocar isso aí? Porque, na verdade, gente, naquele momento, né, houve a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, o centro das comunicações de Dom Pedro estava no Sudeste. Né? Nordeste perdeu esse contato direto com a coroa, no caso com o reinado. Né? O Norte já era uma região mais isolada, né? E o Sul também não tinha tanta participação no país até aquele momento. Então, nessa ideia aí, né, a gente vai perceber que as demais regiões não tiveram esse contato. E aí ele continua. Em 1825, o governo brasileiro sequestrou os bens dos portugueses que ainda contestavam a independência do Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão. Então, o que acontece, gente? A gente pode perceber aí, né, que houve além de você ter uma situação, né, de aprisionar os bens, né, você ainda tem ainda uma questão da obrigatoriedade desse pessoal de sair do Brasil, né, porque ele vai continuar aí, ó, e os intimou a deixar o país. E aí foi colocada ali, né, a historiadora Isabel Lustosa que vai colocar. O confronto acabou de afundar as finanças quase falidas do novo governo, limitando investimentos urgentes e gerando inflação entre 1825 e 1828, né, onde essa inflação veio a dobrar. Ou seja, nesse período, gente, é onde vai surgir uma frase que é muito, digamos assim, muito interessante no caso do nosso país, que é o seguinte: a gente sempre vai ouvir isso aí, essa frase já foi falada no passado, ela foi falada no período conhecido como ditadura militar e também foi instigado esse tipo de pensamento, né, nos últimos anos, que é o pensamento mais patriótico. Então, o que a gente vai perceber, né, uma frase que vai surgir com força esse último período aí é a frase Brasil, ame-o ou deixe-o, tá? Porque nessa ideia, ou as pessoas aprendem a gostar do Brasil como ele é e das características que ele possui, ou devem deixá-las, ok? Pessoal, vou encerrando por aqui, tá? Qualquer dúvida vocês anotam, tá? E na nossa videoconferência a gente tira as dúvidas, ok? Valeu, pessoal, um forte abraço, até a próxima, fui!